Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Nesse dia de hoje que a gente se propõe, né, devido à proximidade aí com o Dia dos Pais, a gente se propõe a falar sobre o que é um pai. E antes de mais nada, eu te peço a sua ajuda, que você curta, compartilhe, envie para os seus amigos, para os seus pais, para as pessoas que vocês amam este vídeo, e nos ajude, então, a evangelizar. Então a gente começa essa conversa também como homenagem aos pais. Quero mandar um beijo carinhoso para o meu pai, assim também como para todos os pais que estão assistindo aí este vídeo, né? E a gente quer refletir, quer pensar à luz da graça de Deus, né? Da nossa função, da função dos pais neste mundo, né? Daquilo que Deus espera dos pais. E a gente pergunta, né? O que é um pai? Como é difícil muitas vezes a gente lida com isso, mas a gente tem tanta dificuldade de definir o que de fato é um pai. E todos os pais também, certamente, né, aqueles que têm consciência de si, consciência da sua missão nesse mundo, eles se auto-questionam, né? Eu tenho sido um bom pai? O que é ser pai de verdade? Tenho sido um bom pai para os meus filhos? Mas se eu não sei o que é um pai, qual a função de um pai, então certamente não conseguirei desempenhar adequadamente a minha função, a minha paternidade. Então, a gente vai conversar hoje a partir de alguns de pais que nós temos nas Sagradas Escrituras, para a gente poder tentar tirar, né, a essência, aquilo que é mais importante da paternidade, do que é ser pai. Bem, começando a falar sobre paternidade, o primeiro que a gente precisa falar certamente é de Deus Pai. Né? Deus que se apresenta, nós temos a Santíssima Trindade, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus Espírito Santo, e essas três pessoas compõem então a Santíssima Trindade. Deus no Antigo Testamento vai se apresentar então como Deus, né? E nós vamos perceber muitas características desse Pai. E daí, a partir de Deus, nós conseguimos abstrair, né? Nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender do que de fato se trata um pai, né? Porque se nós percebemos, olhamos ali o Deus, né, do Antigo Testamento, como Deus se apresenta no Antigo Testamento, a gente percebe que é um Deus que gera, né? Ele criou o homem, criou o céu e a terra. É um Deus que gera e é também um Deus que cria. Porque desde que Deus criou o homem, a partir de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus não abandonou de nenhum modo esse mesmo homem. Ele enviou profetas, ele falou a Moisés, ele falou a Abraão, falou a Isaac, falou a Jacó. E nós percebemos que na história da salvação, há ali um Deus que está ao lado, há um Deus que guia o homem, um Deus que cria o homem, que não apenas gera, mas que cuida, que está ao lado. E é justamente daí que nós vamos tirar, então, esse conceito do que é um pai. Então, o que é um pai? Um pai é aquele que gera, um pai é aquele que cria, aquele que cuida, aquele que está ao lado. E é interessante, falando sobre paternidade, que a psicologia fala que muitas pessoas, né, olham para Deus assim, né, tem uma relação com Deus parecida com a relação que tem com o próprio pai, que olham para Deus, né, de acordo como olham para o próprio pai, né, faz ali uma mistura, né? E é muito dito isso, que muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamento com o pai, muitas vezes têm dificuldade de relacionamento com Deus. E que, por exemplo, se você enxerga Deus como alguém, se você tem uma relação com o seu pai e percebe que seu pai é alguém muito severo, você vai achar que Deus também é severo. E na sua relação com Deus, na sua compreensão do que seja Deus, você vai entender que Deus, então, é severo. E vai fazer essa interpretação de Deus. Porque nós utilizamos muito
né, essa figura paterna, para compreendermos então do que de fato é Deus. Porque Deus não se torna matéria, se tornou matéria em nosso Senhor Jesus Cristo, é verdade. Né? Mas Deus, nós vamos usando muitas vezes dessas compreensões, desses símbolos que nós temos, dessa nossa vivência, para entender aquilo que nós ainda não contemplamos à face, né? Que é, na verdade, a face de Deus. Então, isso é muito interessante a gente constatar isso logo a princípio, porque muitas vezes para viver uma boa relação com Deus é necessário que nós nos curemos das nossas relações com os nossos pais. E às vezes a sua relação com Deus é prejudicada porque, na verdade, a sua relação com o seu pai, ela é uma relação prejudicada. Então é necessário que nós fiquemos atentos à nossa relação com os nossos pais, para que isso também não, com o nosso pai, de um modo especial, né? Para que isso não atrapalhe a nossa relação com o Senhor, né? Então, continuando então essa nossa conversa aqui, pai é aquele que gera, pai é aquele que cria. E é bom, o pai por excelência, ele vai ter essas duas funções atreladas. Entretanto, se o pai é simplesmente aquele que gera, a gente nem deve chamar de pai. Não é um pai. A gente pode chamar de genitor. A gente pode chamar de um progenitor. Aquele que vai doar os genes, aquele que simplesmente vai fazer uma relação sexual com uma mulher e aí vai ter ali um filho. E não vai cuidar desse filho, não vai criar esse filho, não vai estar ao lado desse filho. E existem muitos homens, infelizmente, que são assim. Foram progenitores, mas devido a tantas e tantas circunstâncias, decisões pessoais, enfim, não criaram, não estiveram ao lado dos seus filhos, não cuidaram dos seus filhos. Então cabe aí essa reflexão, né? Se você se considera um pai, se você quer ser um pai bom, não basta ter apenas gerado, mas você precisa cuidar, você precisa estar ao lado. E aí nós vemos de Deus mesmo essa relação, que cria Adão, que cria Eva, e que isso já é muito, obviamente. Entretanto, que esteve ao lado do homem e continua ao lado do homem. Ele gerou, mas ele não apenas gerou, ele também criou, ele cuidou, ele esteve ao lado. O pai por excelência, ele vai doar os seus genes, ele vai ser co-criador. O Senhor chamou o homem e a mulher para serem co-criadores. O Senhor é o criador. Mas chama então o homem e a mulher, através da graça do casamento, através da graça da procriação, de terem filhos e esses filhos darem continuidade então à história humana na Terra. Né? E aí a gente vai percebendo que muitas vezes nós vamos ter também essa imagem do pai dissociada do progenitor, que é algo bastante interessante. Você tem, por exemplo, nós temos duas situações que podemos dizer aqui. Como, por exemplo, os pais que adotam. É pai, mas adota. Existe eu vi a definição do dicionário de Oxford para a palavra pai, e falava também como pai em relação à adoção, aquele que adota. E sempre tem aquelas pessoas que dizem, né, na definição de pai, não, pai é aquele que cria. E devido a tantos problemas, tantas situações da vida, tantas vezes os pais de algumas pessoas não foram aqueles que geraram, mas foram aqueles que criaram, que estiveram presentes. E isso é tão grandioso e tão bonito como uma pessoa que adota, né, ou uma pessoa que, vendo alguma dificuldade, alguma carência, alguma necessidade paterna na vida de uma criança ou de uma outra pessoa, está ali ao lado e ajuda e se doa, enfim, e provê aquilo que é necessário. Né? Quantos pais Deus não dão às outras pessoas, né, algumas pessoas que têm essa carência e que não foram seus progenitores. E isso, digamos, é um ato até muito mais bonito e muito mais louvável. Porque o pai adotivo, ele não conta ali com a genética dele. Ele não olha para o filho falando assim, saiu de mim, e não tem aquele envolvimento de sangue, psicológico, afetivo, né, que vai levar os meus genes à frente. Olha, ele parece comigo, olha, age como eu ajo. Ele não tem isso. Mas ele vai precisar, então, fazer um esforço para poder cuidar, para poder criar, que é algo também que naturalmente já está em cada um de nós, que é o desejo da paternidade, que é o desejo da maternidade. Todo homem maduro, normal, ele tem desejo de ser pai.
a não ser que ele seja infantilizado. E ele precisa, é obrigação nossa, de homens, de sermos pais. E isso vai se dar de acordo com a sua vocação, obviamente. Padre. A própria palavra padre significa pai. E como os padres são pais, né, que doam a vida, que entregam, que cuidam, que estão ao lado, que acompanham. Quantos pais não deram a própria vida, não em favor de um, de dois, de três filhos, mas em favor de toda uma paróquia? Quantos pais, quantos padres, né, não renunciam a si, aos seus desejos, às suas vontades, até ao desejo que porventura ele talvez tenha tido na vida, de gerar, de ter uma família, de ter uma casa, de ter um emprego, de ser uma pessoa, entre aspas, comum, né, com uma vida comum, mas deu mais, deu a mais. Então a gente vai vendo aí, né, a questão grande do amor e da doação, que é necessário que o pai também tenha. O pai precisa se doar, o pai precisa se entregar. E é para isso que Deus nos criou, para nos dar, para nos entregar. E nós percebemos, então, quão bonita essa questão da adoção, como eu dizia, daqueles pais que não geraram. É verdade. Entretanto, criaram, entretanto, cuidaram, entretanto, foram pais. Né? E precisaram, como eu disse, né, fazer esse esforço, né, de amor, de ver ali que não saiu dele, não tem os genes dele, não se parece com ele, fisicamente falando, mas que ele é convidado a amar e ele ama. E como eu dizia, todo ser humano normal ele tem desejo de ter filho, a não ser que ele seja infantilizado. Ele tem desejo, e é obrigação nossa que nós geremos filhos. É obrigação nossa que nós tenhamos filhos, sejam eles filhos biológicos, sejam eles filhos espirituais. Esse ato de cuidar, eu falei no vídeo passado sobre esse amor, o tipo de amor que C.S. Lewis fala, que é o storge, né, que é a afeição. Ele está presente em nós, esse desejo de cuidar do outro, né? Como eu falava que nessa relação de amor, um quer cuidar do outro e o outro é cuidado. Então isso está presente em nós, o desejo de nós cuidarmos do outro, né? E faz parte isso de nós. E para aqueles que não podem ter filhos, por que não uma adoção? E para aqueles que não têm a vocação ao casamento, por que não uma adoção espiritual? Né? E a partir dessa adoção espiritual, quanta vida não é gerada de pais, né, que se tornam pais sem ter gerado, de filhos que se tornam filhos, que são filhos que têm essa carência, essa necessidade. Entretanto, a vida, as circunstâncias, não fizeram com que o pai efetivamente deles fossem, né, aqueles que os geraram. E como isso é tão interessante, né? É interessante que nessa questão de paternidade espiritual é muito difícil, confesso que é muito difícil passar um dia dos pais para mim sem receber um feliz dia dos pais. Né? Porque embora não tenha gerado ninguém, embora não seja pai biologicamente falando, eu tenho pessoas na minha vida que ajudei, que estive ao lado, que sei que fui efetivamente pai no sentido espiritual. Não é? E como é a nossa função gerar vida, é a nossa função essa paternidade para o caso dos homens. Então, precisamos gerar vida por onde nós passamos, precisamos ser fecundos. Se nós estudarmos ali a história no Antigo Testamento, os patriarcas, a maior maldição que poderia ser para um patriarca, né, para um homem, era não gerar filho, é não deixar uma descendência. E olha, é uma derrota na sua vida. Eu quero dizer, se você viveu a sua vida toda para você, se você não consegue se doar, se você não consegue se entregar, se você não consegue ser uma pessoa melhor e levar o bem até o próximo, olha, sua vida ela é inútil. Você precisa gerar a vida, você precisa ser pai. Homens, precisamos ser pais. Sejam espirituais, sejam por adoção, ou sejam pais, biologicamente falando. Mas nós precisamos gerar vida por onde nós passamos. Precisamos levar, né, a verdade que é Cristo. Precisamos levar Deus Pai para o nosso coração, para a nossa vida, para que nós saibamos ser pais. E é muito bonito, muito interessante, né, perceber isso. E nós temos que ter, sim, essa preocupação de gerar vida, de viver essa paternidade, de sermos pais, efetivamente falando. E a gente tem uma grande ação, né, diabólica, como eu falei, né,
em fazer com que nós não tenhamos uma boa relação com o Senhor, porque nós não temos uma relação com os nossos pais. Aí nós lembramos de um outro pai nas Sagradas Escrituras, que é o primeiro pai, o pai de todos nós, que é Adão. Adão, o que nós falamos Adão, a gente sempre vai lembrar do pecado de Adão e da imperfeição dos nossos pais e da nossa própria imperfeição. Mas é necessário que nós perdoemos. Quantas feridas interiores nós não temos por causa de uma má criação, né? As pessoas não têm por causa de uma má criação. Quantas dificuldades não existem, quantos pais muitas vezes não foram bons, não foram presentes, não amaram, não cuidaram, não foram exemplo. E como isso deixou marcas profundas para estes filhos. É necessário que nós, filhos, perdoemos os nossos pais. E é necessário que esses pais também tenham um esforço diário de se perdoar pelos seus pecados, pelas suas misérias, né? E de perdoar também os seus filhos, para que essa relação possa então ser reconstruída. Quantas famílias não precisam ser reconstruídas? Sempre me chamou muito a atenção que todas as vezes, quando eu coordenava o grupo de oração, que todas as vezes que nós falávamos sobre o tema de família, como era comovente para a maioria das pessoas, porque são tantas pessoas com dificuldades familiares, no âmbito familiar. Quantos pais alcoólatras não chegam em casa e batem em esposa, batem nos filhos? Quantos pais não são presentes? Quantos pais não se doam? Quantos pais são tão egoístas que não vivem a graça da doação? E nós podemos perceber na nossa sociedade, né, como esse egoísmo muitas vezes faz parte da nossa sociedade, como o grande âmbito de que os casais hoje em dia eles não querem gerar, eles não querem ter filhos. E aí tem todas as repercussões, os grandes problemas que nós temos na nossa própria sociedade e no mundo por conta disso, né? A Europa não gera filhos, né? A quantidade de pessoas que têm filhos lá é cada vez menor, e isso vai gerar um problema populacional absurdo. E um problema para nós católicos também, enquanto lá no Oriente Médio os muçulmanos só se multiplicam e só crescem. Aqui, né, a nossa taxa de natalidade ela é cada vez menor. Isso gera um grande problema porque os pais não querem gerar, não querem ter filhos, as pessoas não querem mais ter filhos, os casais não querem mais ter filhos, e isso também para nós é extremamente problemático enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto Ocidente, enquanto Igreja Católica. E muitas vezes é triste perceber que os pais, né, não querem ser pais, não querem ter filhos, não querem gerar filhos por egoísmo, por individualidade, por querer mais para si, por essa grande noção na sociedade que nós temos dessa necessidade, né, de ser feliz, de aproveitar, de viver os momentos, e nós não queremos ter filhos por causa disso, porque nós queremos sempre aquilo que é melhor para nós, não queremos nos doar, não queremos nos entregar a nenhuma causa maior. Olha, é uma vida muito vazia. A vida de um homem que não gera filhos, ela é uma vida extremamente vazia. E nós precisamos pensar e refletir a partir disso. Perdoar os nossos pais pelos seus pecados, nos perdoar pelos nossos pecados. E trazendo aí mais um pai, né, nas Sagradas Escrituras, particularmente sobre esse tema de paternidade, a parte que eu mais gosto, que é Davi e Salomão, quando Davi estava já em seu leito de morte, né? E a gente consegue entender muito sobre o que é um pai nesse momento aqui, né? Que é da morte né? Quando Davi estava para morrer. O capítulo 2 de 1 Reis diz assim, né? Aproximando-se o fim de sua vida, Davi ordenou ao seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos, ser forte e porta-te varonilmente. Numa outra tradução que eu tenho, diz assim: ser forte e porta-te como homem. Seguirás a observância de Yahvé, teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedidos em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E aí a gente vê um pai aqui, que é Davi, no momento ali da sua morte, dando conselhos, dizendo aí ao seu filho, e é uma função do pai aconselhar o filho.
para que ele tome as decisões corretas, as decisões devidas. O pai sempre é ali uma grande influência na vida do filho. E nós, muitas vezes, enquanto filhos, pensamos muito no pai, como o pai agiria. Às vezes, você vai tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão, eu sempre penso, eu sempre me lembro, me vem à mente a maneira do meu pai fazer e do meu pai agir. Fazemos isso invariavelmente porque o pai funciona como uma grande referência e é necessário que escutemos os seus conselhos. E quando Davi aconselha então Salomão, ele fala, olha, seja forte, seja homem, seja corajoso. E nós conseguimos perceber uma característica fundamental do homem e que o pai representa e que o pai comunica à sua família, que é a força. E nós, esse tempo que nós vivemos, quantos ataques não estão havendo contra o sexo masculino, contra os homens. A sociedade atual tem trabalhado a desconstrução do homem, do masculino, para que sejamos cada vez mais fracos, para que não tenhamos essa referência masculina, de força, de virilidade, que é importante para todos nós. Para que sejamos cada vez mais fracos. O enfraquecimento do homem, escutem bem, é também o enfraquecimento da nossa sociedade. E você vê coisas bizarras. As pessoas, a pretexto de combaterem o machismo, na verdade não estão combatendo o machismo na sociedade atual. Estão combatendo, na verdade, o ser homem. E isso é muito grave. Eu não digo aqui que não possa ter, não haja machismo, não possa haver exageros, não é disso. Não é isso que estou falando. Sim, existem exageros, precisam ser corrigidos, precisam ser vistos. Mas o problema do mundo hoje nem de longe é o machismo, de nenhum modo. O problema atual é o grande processo de desconstrução do homem que tem havido. Ação diabólica. Com qual objetivo? Enfraquecer a nossa sociedade, enfraquecer o homem. E é por isso mesmo que esse pai aqui nas Sagradas Escrituras, que é Davi, vai dizer a Salomão, seja forte, seja corajoso, seja homem. E é necessário hoje em dia que nós digamos aos homens, sejam fortes, sejam valentes. E o que é então essa força? Então o que é ser forte? Como seremos fortes? Ele vai dizer depois, sigam os estatutos, sigam os mandamentos, sigam as ordens do Senhor. Quando digo ser forte aqui, não é forte de eu ir na academia malhar todos os dias. Não é forte ser grosso ou arrogante. Não. Quem é forte verdadeiramente é quem observa os mandamentos do nosso Pai maior, que é o Senhor. É isso. Seguimos os mandamentos, os estatutos que o Senhor tem para nós. Isso vai fazer com que nós sejamos fortes, e como mesmo diz a palavra, vai fazer com que nós tenhamos sucesso em relação àquilo que nós estamos fazendo. Na nossa vida, na nossa história. Mas para isso é necessário a força, é necessária a coragem. A força para vencer o pecado e a coragem para viver diferente do que o mundo nos propõe. O homem de verdade precisa ser forte, valente, corajoso. E como, infelizmente, entre os rapazes não é estimulado, não é ensinado o dom e a graça da castidade. Como isso é triste. E olha, essa visão, hoje em dia, dessa busca pelo prazer, tem feito homens também cada vez mais fracos. É a sociedade extremamente hedonista, em que nós temos que buscar o prazer e fugir da dor, buscar o prazer e fugir da dor, tem feito com que nós sejamos cada vez mais fracos. Um homem que vive à busca de prazer é um homem fraco, que não aguenta as dificuldades, que não aguenta as tribulações, que não aguenta o sofrimento. Cada vez mais fracos. O homem de Deus, o homem que se doa e se vive para a sua esposa, para a sua casa, como um pai verdadeiramente, é um homem mais forte. O homem casto é um homem mais forte, porque não volta os seus olhos para o prazer que ele consegue ter, passando dia e noite pensando em como fazer para obter mais prazer. Mas ele está preocupado com as coisas eternas, as coisas que verdadeiramente permanecem, as coisas que nunca passam. Esse é o homem de verdade, o homem que segue a vontade de Deus. Isso é um homem. O resto é menino, como a gente costuma dizer. O resto é moleque.
E é interessante como há essa cobrança, né, de um comportamento moral próprio da figura masculina e, por consequência, da figura paterna, né? Quando há algum problema, alguma discussão, e aí a pessoa não se porta de maneira moral, de maneira adequada, o homem não se porta de maneira moral e maneira adequada, o que é muito dito, né? Deixa de ser moleque, deixa de ser menino, seja homem. Ou quando um pergunta para o outro, você não é homem, não? Ou seja, você não tem coragem, você não tem força, você não mantém a sua palavra. E nós temos também não só essa associação da figura masculina com a coragem, mas também com o estatuto moral. Nós estamos acostumados, né, nós relacionamos a imagem do homem à moral. E dentro da casa, dentro do lar, dentro da família, o pai, ele vai, não que a mãe não vá representar, não é isso, mas o pai, ele vai ter, por excelência, essa associação de justiça, de moralidade. A mãe, a da misericórdia, a da atenção, a do amor, mas o homem, a daquilo que é correto, a daquilo que é certo. Aquele serviço que é difícil, mas que tem que ser feito. Porque esse é o desafio do homem. Aquele serviço ruim, difícil, que ele vai lá e ele vai ter que fazer. Porque é ele que tem que sair, desde os homens das cavernas, é ele que saía para conseguir, para matar a presa e trazer a caça para alimentar a família. É ele que precisa ser, então, né, esse provedor dessa casa, né? E temos sim que ver essa questão, refletirmos então sobre esse papel, né, do homem enquanto moralidade, no seu aspecto moral. Desconstruir a figura do homem é uma ação satânica, é uma ação diabólica, para que sejamos também desconstruídos moralmente falando. Porque não teremos mais essa referência daquilo que é correto, daquilo que é certo. Aí eu conversava com um amigo um dia aí de uma situação difícil que acontecia, e um rapaz que tinha perdido o pai, mas se comportava de uma maneira moral totalmente complicada, e esse amigo me dizia: não, Vinícius, como faz falta a presença do pai, e é verdade, não é? Como faz falta a presença do pai, e é verdade, porque moralmente falando, as coisas, não que a mãe não vai ensinar de nenhum modo, não entenda desse modo, não é isso, né? Mas a figura do pai, que nós associamos a essa, a força, a estabilidade, a ordem, a moral, ela é extremamente importante, ela é fundamental. Né? Então nós precisamos entender, e esse capítulo, né, de Segunda Reis nos ajuda então a compreender, né, como nós devemos nos portar, né? Como um pai vai se portar corretamente em relação ao filho. E por excelência, né, passando aí para o nosso próximo caso de paternidade, nós temos o nosso pai, né, o nosso pai São José. Itaperuna tem a graça de ter um pai, que é São José, o nosso padroeiro aqui da cidade é São José. Santa Teresa diz que todas as graças que não houve graça que ela foi atrás de São José pedir, né, que ela necessitava, que ela não tivesse sido atendida, né? Quantas graças Deus não derrama, né, em Itaperuna e naqueles que são devotos desse nosso Pai. E é interessante notar, né, uma outra característica de São José, de São José, que nós pais precisamos, digo pais no sentido espiritual, como eu dizia, mas que é necessário ao pai, essa abnegação de si. São José foi um pai adotivo, né, não foi um pai biológico, ele não era pai de Jesus, mas cuidou, abnegou de si, abriu mão, porque ele não teve filho algum com Nossa Senhora, como nós sabemos. Deus separou a Virgem para si, e São José foi cuidar dela, foi cuidar do menino. Abriu mão de ter filhos próprios, não é? Digamos, geneticamente falando dele, porque Jesus não era filho dele, obviamente, para ser então pai adotivo. E é curioso, na sociedade atual, eu entendo todo o desejo e o sonho, né, de pais, de serem pais biológicos, e isso é muito bom, é claro,
mas as pessoas gastam tanto dinheiro, tentando ali fazer uma inseminação, e tantas vezes isso não dá certo. E esquecem, né, da graça, né, da adoção, que apesar de todos os desafios que porventura possam acontecer, é uma grande graça. E uma coisa que não é refletida moralmente falando é que para que haja, né, para que se faça a fertilização, é necessário que fecunde o óvulo e o espermatozoide, e eles fazem isso não só com um implanta, mas faz com vários. E aqueles que ficam melhores, o embrião que é melhor, eles administram, eles utilizam para engravidar, né, aquela mulher. E aí os outros embriões são descartados. Se nós consideramos que a vida ela começa no embrião, na junção do espermatozoide com o óvulo, então nós temos aí, para poder fazer a fertilização, nós temos aborto, né? Se nós consideramos que a vida é a partir da junção do óvulo e do espermatozoide. E esquecem, então, a adoção, que é verdade que tem as suas dificuldades, mas que tem essa oportunidade também de doação, de entrega, de paternidade, de abnegação de si. Olhemos, por exemplo, de São José, que é nosso pai, e que foi pai adotivo de Jesus, que cuidou de um menino que não era dele, de um filho que não era dele, né, que é ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como os planos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez você não entenda e se questione. Meu sonho é ser pai biológico e eu não consigo. E eu não consigo. Talvez o plano de Deus seja como o de São José, para que você seja um pai adotivo. Pense nisso. Porque mais do que gerar um filho, mais prazeroso e maior, mais grandioso que gerar um filho é gerar o Filho de Deus, como fez São José. E talvez a missão que o Senhor tem para você, que não consegue ser pai, seja justamente essa. Gerar um filho que não é seu, mas dá uma oportunidade a quem não teve. Gente, às vezes eu vejo casais que tomaram essa atitude da adoção, né? E vejo como isso é tão bonito. E eu olho para os pais e olho para a criança e penso, gente, essa criança ganhou tudo. Ela não tinha nada e ela ganhou tudo. Ganhou uma casa, ganhou uma família, ganhou. E esses pais também ganharam tudo, porque não tinham oportunidade de gestar, de gerar. Não tiveram. As circunstâncias da vida não deram a eles isso, mas ganham agora tudo, porque resgatam uma vida. Criam adequadamente essa criança, dão carinho, afeto, amor, tudo aquilo que essa criança precisa para ser um grande ser humano. Uma criança que talvez, se não tivesse tido as oportunidades que tem com a adoção, sabe Deus onde estaria fazendo o quê? Então, São José, né, é esse exemplo dessa abnegação de si, para fazer a vontade de Deus. É esse grande pai adotivo. E é interessante, uma das coisas interessantes, das muitas interessantes a se notar em relação a São José, né, é justamente o fato de que na família dele ele era o menos importante. Ele era o menos importante. Nossa Senhora nasceu sem pecado original, selada, fonte selada de Deus, separada por Deus. E o menino é mais importante que todo mundo. Porque é o Filho de Deus que se fez homem. Ele era o menos importante naquela relação, ele era o menos importante naquela família, mas humildemente ele soube fazer a vontade de Deus. Humildemente ele fez como Davi pediu que Salomão fizesse. Cumpriu os mandamentos, os estatutos, a vontade de Deus. Foi homem, foi forte e foi corajoso. Para pegar Maria com a criança no burrinho e fugir para o Egito, para retornar então do Egito, para cuidar, para estar ao lado, para trabalhar, para dar o sustento, para dar o suor, para dar a vida, para prover o alimento, para prover as necessidades de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam a honraria que ele recebeu, mas também a grande luta que ele precisou ter, né, para ser, digamos, esse pai adotivo. E vemos aí o grande exemplo de humildade de São José, que é necessário que os pais também tenham. A humildade de ver ali, né, entender esse pequeno, necessitado de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus para ser um bom pai. Eu sei que muitos pais, conscientes de si, da grande missão que tem, sempre se questionam muito,
se estão sendo bons pais ou se não estão sendo bons pais. Peça a Deus. Nós, humanamente falamos, somos incapazes de nada, mas se Deus te deu essa criança, Ele te dará também a capacidade de criá-la, mas para isso é necessário que você peça a ação de Deus. Então, Pai, peça sabedoria, e naquilo que você não errar, naquilo que você não conseguir chegar lá, próprio da nossa insuficiência humana, creia que nosso Senhor Jesus Cristo há de complementar a necessidade sua, a necessidade da sua família, a necessidade do seu filho. Sejamos bem atentos a isso. Né? E o homem, né, e o pai, ele precisa ser forte, corajoso. Né? E essa força também ela é necessária porque o pai ele não pode de nenhum modo ser dependente afetivamente do filho. Porque muitas vezes ele vai precisar de fazer aquilo que é necessário para a educação da criança. Podendo, talvez, ser mal interpretado por este filho. Mas sabendo que aquilo é o melhor para aquela criança. Né? A criança às vezes não entende quando o pai briga, quando o pai dá umas palmadas, quando o pai fala duro, quando o pai coloca de castigo, ela não entende, mas é para o bem. E se nós tivermos pais fracos, emocionalmente falando, dependentes daquela criança emocionalmente falando, a tendência natural deste pai é simplesmente a fazer tudo aquilo que o filho quer, por uma dependência afetiva, porque quer ser aceito por aquele filho, porque quer ser amado por aquele filho. Não. Primeiramente aquilo que é certo, primeiramente aquilo que é correto, primeiramente o que é melhor para o seu filho. E se ele não interpretar que aquilo é o melhor para ele, o problema é dele. Mas você, pai, não vai se rebaixar emocionalmente, senão você acaba, né, se você se tornar dependente emocionalmente do seu filho, você corre o risco de mimar o seu filho. E aí você acaba prostituindo, desculpa dizer, mas prostituindo a missão que o Senhor te deu, que é dura, que é difícil, que é muitas vezes uma decisão, né, um caminho de solidão. E se necessário for, viva essa solidão. Na relação da família, o pai é o mais solitário. Percebam isso, ele precisa ser, porque a criança já fica no ventre da mãe. Naturalmente, salvo raras exceções, aquela criança vai ser mais apegada à mãe. É a mãe que vai carregar na barriga. Ali o pai, digamos, já tá excluso da história, né, afetivamente falando, né, digamos assim, a relação da mãe é muito mais profunda. A mãe vai dar de mamar. A mãe é que mais vai segurar no colo. A mãe é que mais vai cuidar. E o pai vai prover o ambiente, aquilo que é necessário ali para estar ao redor, para o bem-estar daquela mãe, para o bem-estar daquela criança. Então, o pai é aquele que vai trabalhar, né? É o mais solitário. Vai ficar mais solitário. Vai ficar mais sozinho. Não que essa mãe não vá dar atenção, não que o filho não vá dar atenção, não se trata disso. Mas ele vai precisar ser forte, vai precisar vencer e viver a solidão que a paternidade vai trazer para ele. Se você quer, para acabar com a solidão, se você para acabar com a sua solidão, você quer se tornar pai, então é melhor você não fazê-lo. Porque a paternidade vai te trazer solidão, pode ter certeza. De ter que tomar a decisão correta, a decisão acertada. Ainda que o seu filho não compreenda, para que ele não se torne mimado, para que ele também seja homem, para que no final da sua vida você possa, com a sua vida, dar o mesmo conselho que Davi deu a Salomão. Seja homem, seja forte, seja corajoso. E como vai se dar essa força, essa coragem? Como seremos homens? Falando grosso? Cuspindo no chão? Desculpa, coçando o saco? Não. Como nós seremos homens? Meus amigos, seremos homens observando os mandamentos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, por mais dura, mais difícil, mais complicada que ela seja. É essa coragem que o Senhor quer de nós. É essa força que o Senhor quer de nós. Este é o ser homem que Deus quer de cada um de nós. Fazer
a vontade de Deus, como São José muito bem fez, o nosso Pai, nosso amigo, o nosso protetor. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.